Olá, meu nome é Isabel Elia, eu sou designer e estou aqui para apresentar para vocês o meu projeto Depara nesse evento do Simplicidades. Bom, o Depara foi meu projeto de graduação da ESD no Rio de Janeiro, feito em 2007, e como o nome já diz, trata da visualização dos itinerários das linhas de ônibus do Rio de Janeiro que trafegam entre o centro e a zona sul da cidade. No caso, eu fiz um foco nessa região por uma questão de tempo e também para eu poder me aprofundar mais na dinâmica de um certo grupo de linhas. Mesmo assim, o método que eu vou apresentar aqui, ele foi pensado a longo prazo e ele pode ser estendido para toda a cidade do Rio com as devidas adaptações. Bom, o Rio de Janeiro, ele é uma grande capital, ele é a cidade mais visitada do Brasil inteiro, recebendo 34% de todos os turistas que vêm para cá, e com a Copa e as Olimpíadas vindo aí, esse número só vai aumentar. Além disso, o ônibus é o meio de transporte mais utilizado por toda a população da cidade. No entanto, não se observa um quadro oficial dos itinerários das linhas, nem uma demarcação padronizada dos pontos de ônibus, com quadro de horários, frequência, tarifas e tudo mais. E essa foi então a grande motivação, o que me levou a me ocupar com esse trabalho por um ano, para tentar decupar esse sistema, entender essa complexidade e traduzir isso para o usuário. Bom, durante a fase de análise, eu senti a necessidade de codificar os bairros do Rio de Janeiro, criando uma matriz de referência da cidade, o que foi feito através de um sistema cromático. Bom, começando pelo centro da cidade, que ganhou a cor vermelha, porque ele é uma referência para toda a população. Nele, é o centro para onde chegam diversas linhas de ônibus, e todos os bairros adjacentes receberam as cores laranjas e amarelados, que são os tons abaixo. Já vindo para Botafogo, os bairros ao pé da Floresta da Tijuca receberam os tons de verde, e os bairros na Orla receberam naturalmente os tons de azul. Feito isso, eu resolvi aplicar esse método num dos itinerários que eu extraí na época do site da Rio Ônibus, no caso da linha 123, da Praça Mauá até o Jardim de Alá. Bom, lendo todo o itinerário deles, deu para perceber que tem muitas ruas que são muito pouco conhecidas pela população, ou seja, aqui na segunda coluna eu reduzi todo o itinerário e também renomeei ruas para o nome mais conhecido pela população. Por exemplo, Avenida das Nações Unidas, Infante Dom Henrique, Trevo dos Estudantes, tudo isso foi simplesmente reduzido a aterro. Um outro exemplo é que poucas pessoas podem conhecer a Avenida Lauro Sodré, mas muitas sabem que tem que saltar no Rio Sul. Ou seja, aqui está o itinerário de acordo com a coloração dos bairros e aqui o nome de cada bairro que essa linha percorre. E uma outra abordagem do projeto foi que eu peguei todas as linhas da Centena 100, no caso a Radial Sul, do Rio de Janeiro, e organizei elas uma do lado da outra e escolhi só as que passam pelo bairro de Copacabana. E uma informação relevante também é dizer que os bairros da Centena 100, só a numeração deles já é um indício do trajeto que ele percorre. O 100 significa centro e zona sul. Hoje em dia no Rio tem até uma implementação nova, os ônibus são brancos com uma tarja, tem um sistema cromático, porém que é baseado em outros fatores. Bom, voltando, eu peguei todas essas linhas e alinhei elas pelo bairro de Copacabana. Aqui, o que aconteceu? Automaticamente o bairro de Botafogo ficou alinhado, o Flamengo, que é esse aqui, e a gente vê que muitas linhas também estão indo para o centro, da onde se conclui que do bairro de Copacabana há diversas linhas circulando, todas com um trajeto muito similares entre si, e muitas estão divididas entre várias empresas diferentes de ônibus, da onde a gente se questiona, será que é necessário ter tantas linhas passando pelo bairro? Bom, hoje em dia, para resolver isso, criou-se o BRS, que a gente que gosta, a gente que não gosta, tem os questionamentos que os pontos ficaram muito distantes entre si. Eu penso que o que tem que ser feito é uma redução das linhas, porque o passageiro ele não pega um ônibus porque ele prefere a empresa X ou a empresa Y, ele entra no ônibus porque ele quer ir de A para B, ou seja, não importa para ele que empresa orienta que linhas. No caso, essa foi então uma abordagem que eu fiz com diversos grupos. Um outro lado do meu projeto foi também criar um sistema de visualização dos itinerários mais específico, mais aprofundado, que não é apenas bairro a bairro, ele também contempla as ruas. E isso pode ser aplicado em mídia impressa, digital, aplicativos na internet, cartilhas. Bom, ele descreve todo o itinerário de algumas linhas num sistema modular. Nas duas extremidades a gente tem os terminais, no caso das linhas de retorno, que tem a ida e a volta. No caso da linha ser circular,
tem aqui uma bolinha, um círculo branco que indica a troca de sentido. Acima tem dados de frequência, a tarifa, se tem acesso a cadeirantes ou não, e a origem e o destino da linha. Aqui dá para ver melhor, com mais detalhes, esse sistema. Bom, aqui são todos os módulos. Com esses módulos é possível descrever todos os itinerários das linhas do Rio de Janeiro. No caso aqui, quando não há um interesse de embarque e desembarque por conta dos passageiros, eu usei a Ashura para pontes, viadutos, túneis e elevados. Quando tem um lugar que é de grande interesse da população, mas que não é uma rua nem uma avenida, eu usei o itálico, no caso o Shopping Rio Sul, e por aí vai. Bom, quais foram os meus objetivos quando eu fiz esse projeto? Bom, eu queria, acima de tudo, promover a racionalização do sistema de transporte por ônibus, tornando visível, coerente e, portanto, compreensível a toda a população, aumentando dessa forma a mobilidade das pessoas e atraindo mais usuários, aqueles que, porventura, optariam pelo táxi ou pelo carro por não confiarem no sistema de transporte 24 horas por dia, 7 dias por semana. E também eu acho muito importante destacar a importância do design junto a decisões estratégicas e administrativas da cidade, que na verdade é uma ferramenta muito poderosa que nós temos em mãos e que nós temos que mostrar isso aos políticos e trabalhar junto para criar uma cidade melhor. Bom, eu termino reforçando a ideia que um sistema de transporte eficaz possibilita uma sociedade menos desigual, mais coletiva e mais sustentável, o que é sinônimo de desenvolvimento. Muito obrigada pela atenção de vocês. Eu gostaria muito de receber perguntas, feedback, críticas. Eu coloquei meu e-mail, se alguém quiser me escrever, eu terei prazer de responder. Mais informações sobre o projeto tem no meu portfólio behance.com/Isabel Elia. Obrigada.